Enquanto as torres gêmeas queimavam, outro avião seguia em direção a Washington. Pouco depois, o voo 77 da American Airlines atingiria o Pentágono. Mas a história que quase nunca aparece nas imagens externas aconteceu do lado de dentro. Entre corredores tomados pela fumaça, pessoas feridas e socorristas, tentando descobrir quem ainda podia ser salvo. Como milhares de pessoas reagiram quando uma das maiores sedes militares do mundo foi transformada, em segundos, em cenário de desastre? E o que aconteceu nos minutos em que quase ninguém sabia se aquele ataque seria o último? Naquela manhã, a crise já havia começado longe dali. Às 8h46, o primeiro ataque contra o World Trade Center colocou autoridades e serviços de emergência em alerta. Pouco depois, um segundo avião atingiu as torres. Aquilo que inicialmente poderia parecer um acidente deixava de ser interpretado dessa forma. Enquanto imagens de Nova York começavam a dominar televisões e centros de comando, outra situação se desenvolvia nos céus. Controladores acompanhavam rotas, tentavam estabelecer contatos e recebiam informações fragmentadas. Havia aviões no ar, comunicações simultâneas e uma pergunta cada vez mais urgente: quantas aeronaves estavam envolvidas? Em Washington, o Pentágono continuava funcionando. O gigantesco edifício abriga a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e, naquela manhã, funcionários e militares acompanhavam à distância o que acontecia em Nova York. A ameaça parecia estar em outro lugar. Essa percepção duraria pouco. Nas telas de controle e nas comunicações entre diferentes centros, surgiam sinais de que outro avião exigia atenção. O voo 77 da American Airlines tornava-se parte de uma crise que ninguém conseguia enxergar por completo. E havia um problema ainda maior. Reconhecer uma ameaça não significava saber imediatamente para onde ela estava indo. Minutos depois, o ataque deixou de ser uma possibilidade distante. O avião chegou à região de Washington e atingiu o Pentágono. Para quem estava dentro do prédio, não houve tempo para compreender primeiro e reagir depois. O impacto foi acompanhado por fogo, fumaça, destroços e uma mudança instantânea na realidade ao redor. Corredores que faziam parte de uma rotina diária se transformaram em caminhos de fuga. Pessoas que, momentos antes, trabalhavam em seus escritórios passaram a procurar saídas, colegas e qualquer indicação de segurança. E então surgiu uma dificuldade que nenhuma imagem externa conseguia revelar. Dentro de uma estrutura tão grande, como saber para onde correr? A própria configuração do Pentágono ajuda a entender o desafio. O edifício é formado por extensas áreas interligadas, corredores e diferentes anéis. Depois do impacto, essa organização deixou de ser apenas uma característica arquitetônica. Ela passou a influenciar diretamente a fuga e o resgate. Fogo e fumaça tornavam alguns caminhos perigosos. Em outros pontos, pessoas tentavam se orientar sem saber exatamente o que havia acontecido a poucos metros dali. No exterior, equipes começaram a chegar. No interior, sobreviventes tomavam decisões sem possuir uma visão completa da situação. E havia algo ainda mais perigoso do que aquilo que podiam enxergar. A fumaça podia avançar por espaços onde o fogo não era imediatamente visível. O ataque havia criado diferentes emergências ao mesmo tempo. Algumas pessoas precisavam escapar, outras estavam feridas. Algumas tentavam ajudar colegas antes de pensar em si mesmas. Socorristas precisavam entrar justamente no lugar do qual todos tentavam sair. Do lado de fora, áreas foram usadas para atendimento e triagem. Bombeiros, policiais, equipes médicas e funcionários se encontravam diante de uma situação que mudava a cada minuto. A prioridade parecia simples: encontrar sobreviventes e afastá-los do perigo. Na prática, porém, nada era simples. O prédio ainda queimava, a visibilidade podia desaparecer em poucos passos e ninguém tinha certeza de que toda a ameaça havia terminado. Esse era um dos aspectos mais perturbadores daquela manhã.
O Pentágono havia sido atingido, mas o país ainda acompanhava outros aviões e informações incompletas. Para quem estava trabalhando no resgate, não existia a segurança de que o desastre estivesse restrito ao que já havia acontecido. Enquanto pessoas eram retiradas da área atingida, centros de comando continuavam analisando o espaço aéreo. A crise não tinha uma fronteira clara. Havia Nova York, havia Washington, havia outras aeronaves sob atenção. E, para aqueles que estavam no solo, surgia uma pergunta difícil de ignorar. Seria possível enfrentar o incêndio enquanto ainda existia a possibilidade de um novo ataque? Dentro do Pentágono, a resposta dependia menos de grandes decisões e mais de ações individuais. Pessoas ajudavam outras pessoas. Alguém indicava um caminho. Outro voltava para procurar um colega. Feridos eram carregados ou apoiados enquanto grupos tentavam atravessar áreas tomadas pela fumaça. Não havia como cada pessoa compreender a dimensão do que estava acontecendo. O que existia era o problema imediatamente à frente. Uma porta, um corredor, uma pessoa caída, uma saída que precisava ser encontrada. Essa limitação de informação tornou os relatos dos sobreviventes tão importantes. A história do ataque não é formada apenas pelo ponto de impacto. Ela também está nos segundos em que desconhecidos precisaram decidir se continuariam fugindo ou se voltariam para ajudar alguém. E o perigo continuava. O fogo permanecia ativo em partes da estrutura. A fumaça reduzia a orientação e transformava distâncias curtas em obstáculos. Em determinadas áreas, equipes de emergência precisavam avançar com extremo cuidado. Cada entrada podia revelar uma nova situação. Cada retirada de sobreviventes podia exigir o retorno ao interior. Ao mesmo tempo, o exterior do prédio se enchia de veículos de emergência, equipamentos e pessoas tentando organizar uma resposta para algo sem precedentes naquele local. Aos poucos, porém, uma primeira resposta começava a surgir para a pergunta central. O número de pessoas que conseguiria escapar dependeria não apenas da estrutura, mas também da rapidez com que sobreviventes e socorristas agissem uns pelos outros. Ainda assim, o resgate não acontecia isolado do restante do país. Aeronaves militares passaram a ocupar os céus enquanto autoridades tentavam estabelecer controle sobre uma situação que já havia atingido diferentes pontos. Imagens de aviões, centros de comando e mapas mostram como a emergência no solo estava ligada a outra emergência acima dele. O objetivo já não era apenas reagir ao que tinha ocorrido. Era impedir que algo semelhante acontecesse novamente. Esse contraste marcou aquelas horas. No Pentágono, equipes procuravam pessoas entre fumaça e destroços. Fora dali, autoridades tentavam descobrir se alguma outra ameaça ainda estava a caminho. Conforme os minutos avançavam, o cenário começava a revelar a dimensão física do ataque. Partes do prédio estavam severamente danificadas. Fumaça continuava subindo. Áreas internas haviam sido transformadas pelo impacto e pelo incêndio. Sobreviventes e equipes de emergência descreviam experiências diferentes porque o que cada pessoa enfrentou dependia de onde estava naquele momento. Para alguns, o primeiro sinal foi o estrondo. Para outros, a fumaça ou a reação das pessoas ao redor. Essa fragmentação é essencial para compreender o desastre. Ninguém dentro do Pentágono viveu exatamente o mesmo 11 de setembro. A história completa só aparece quando essas experiências são reunidas. Outra mudança acontecia simultaneamente. Depois do choque inicial, a resposta começava a se tornar mais organizada. Áreas externas eram utilizadas pelas equipes, autoridades avaliavam danos e o enorme complexo precisava continuar sendo tratado como um local ainda perigoso. O incêndio não desapareceu imediatamente. O trabalho de emergência avançou muito além dos primeiros minutos. Pessoas que haviam escapado começavam a perceber o que tinham acabado de atravessar.
Socorristas, por sua vez, ainda precisavam voltar. É nesse ponto que o desastre deixa de ser apenas uma sequência de explosão, fogo e fuga. Ele passa a ser uma história sobre permanência. Permanecer trabalhando quando cada retorno ao prédio podia representar um novo risco. Enquanto isso, a reação nacional ganhava outra dimensão. Caças eram vistos no ar. Autoridades apareciam diante das câmeras. O Pentágono, ainda marcado pela fumaça, permanecia no centro de uma resposta que envolvia forças militares, serviços de emergência e diferentes níveis do governo. Mas nenhuma declaração pública podia resumir aquilo que havia acontecido nos corredores. Para os sobreviventes, o ataque não seria lembrado apenas como uma imagem histórica. Ele seria associado a pessoas específicas, decisões tomadas em segundos e a incerteza de não saber quem havia conseguido sair. E esse é um detalhe fácil de perder quando acontecimentos gigantescos são reduzidos a números, mapas e imagens aéreas. Com o passar das horas, o fogo pôde ser combatido e o local começou a entrar em uma nova fase. A urgência do resgate dava lugar também à avaliação dos danos e à identificação das consequências. Entre destroços e partes queimadas, permaneciam sinais de tudo o que havia acontecido. Para muitos dos envolvidos, porém, aquele dia não terminaria quando as chamas diminuíssem. O impacto emocional continuaria. Sobreviventes carregariam lembranças de colegas, sons, corredores e decisões que poderiam ter terminado de maneira diferente. Socorristas carregariam a memória das pessoas que encontraram e também daquelas que não conseguiram alcançar.